Pense bem, eu tenho um problema espiritual. Eu tenho. E todos nós temos, todos nós nascemos com um problema espiritual. A Bíblia fala que o homem nasce pecador. E isso veio lá desde Adão, quando caiu em pecado. E o seu pecado qual foi? Deus ofereceu a ele, ou melhor dizendo, colocou à disposição dele, uma árvore chamada de árvore da vida, para a qual para o acesso a cuja árvore Deus não proibiu. Deus não disse nada. Não comerás da árvore da vida. Não disse isso. Mas ele disse, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Havia uma árvore que o homem não podia comer. Porém, Satanás enganou Eva, disse a ela que se eles comessem daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, eles seriam como Deus, conhecedores do bem e do mal. E que Deus estaria privando eles do conhecimento do bem e do mal. Como se quisesse o mal deles. E eles então comeram do fruto dessa árvore, do conhecimento do bem e do mal, desobedeceram a Deus, passaram efetivamente a conhecer o bem e o mal, mas sem poder para fazer o bem e sem capacidade de impedir o mal, que começou então a corroer os seus corações. Começou então, nesse dia o homem morreu espiritualmente. O pecado introduziu a morte do homem. O homem foi morto espiritualmente naquele momento. E hoje todo ser humano que nasce nesse planeta traz em si esse espírito humano que ele tem em si, corroído, detonado pelo pecado. Isso aconteceu lá no Éden. Talvez você fale assim, mas eu não estou nem aí, o que aconteceu, o que não aconteceu, eu não acredito nisso. Para mim isso é conto de fada, negócio de Éden, de Deus criar, não criar, eu não acredito nisso. Eu acho que a gente vem da evolução e nós viemos de uma molécula e as coisas se misturaram lá na Terra, substâncias, e deu um toque e acabou surgindo o ser humano, evoluindo de outros primatas ou coisa desse tipo. E também não estou muito preocupado com o que vai acontecer no final. Morreu, acabou. Os vermes comem e acabou. Bom, quem tem esse tipo de percepção da vida, quem não dá qualquer importância às suas origens, não consideram a nobreza da sua origem, de ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, e ser um ser que foi trazido ao mundo à imagem, descendente de Adão, criado à imagem e semelhança de Deus. Se você acha que isso é banal e prefere então ser apenas fruto do acaso, e se você acha que no fim da sua vida você não voltará para Deus, para habitar eternamente com Deus, como Ele quer que cada ser humano, que aconteça com cada ser humano, que possa habitar no céu junto com Ele, se você acha que também isso aí não tem importância nenhuma, por que você acha que o período entre uma coisa e outra tem importância? Se você não dá a mínima para a sua origem, criado à imagem e semelhança de Deus, e não dá a mínima para o seu destino eterno, que Deus quer que seja no céu juntamente com Ele, por que você acha que a sua vida, então, que é entre uma coisa e outra, vai ser importante? Não, sua vida não é importante nem um pouco, então. Tudo que você fizer será destruído, vai acabar. Vai evaporar. Assim como o seu corpo será comido por vermes no final, um corpo que você acredita que não veio de nada, que é apenas um resultado do acaso, a vida também vai ser um resultado do acaso. As coisas vão acontecer e você vai virar pó e cair no esquecimento. Mas não é essa a vida que Deus determinou para o homem. Não é essa vida que... Deus queria uma vida abundante, Deus queria uma vida feliz, uma vida de comunhão com Deus. Deus queria uma vida da maneira como Ele concebeu o homem. E muito mais. Porque Ele fala de nova criação no final. Algo muito mais elevado até do que aquela vida que tinha Adão no começo, lá no Jardim do Éden. Então esse versículo de Provérbios 14, 12 nos diz que há caminhos
Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Então, um caminho que pode parecer direito para alguém, falar assim, eu vou numa religião, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou fazer bem ao próximo e tal. São os caminhos que você está escolhendo. Mas que amparo você tem desses caminhos? Que segurança você tem nesses caminhos? São caminhos que parecem direitos ao homem, mas aqui diz que esses podem dar em morte. O fim deles pode ser morte. Então eu tenho que saber de onde vem a palavra que realmente pode consolar o meu coração e curar o meu espírito. Eu tenho que saber qual é o caminho que realmente pode me levar à eternidade, à salvação eterna. Isso não virá de mim. Isso terá que vir de Deus. Terá que vir por revelação de Deus. E por isso que quando a gente prega o Evangelho, a gente abre a Bíblia, porque é a palavra de Deus revelada ao homem. Havendo Deus falado por muitos profetas no passado, nesses últimos dias falou pelo Filho, por Jesus Cristo. A imagem de Deus, aquele que é Deus e homem, que se tornou homem para se tornar acessível a nós. Então, se por um lado o seu melhor amigo não entende as suas tristezas em profundidade, porque ele é só um ser humano, existe um amigo mais chegado do que um irmão, que é Cristo. Ele entende as suas necessidades. Ele entende o que há no seu espírito, o que está errado com o seu espírito, e esse errado com o seu espírito chama-se pecado. Isso é o pecado, que vem lá do Éden, nós herdamos isso. E que é um exemplo de pecado em Provérbios 28, versículo 1. Nós temos mais uma frase aqui da palavra de Deus, que é muito significativa. Ela foi tirada, se não me engano, de Levítico. Provérbios 28, versículo 1. Fogem os ímpios, sem que ninguém os persiga. Fogem os ímpios, sem que ninguém os persiga. Porque o ímpio é o pecador, né? Fogem os pecadores, sem que ninguém os persiga. Por que os pecadores fogem sem que ninguém os persiga? Por que nós queremos fugir de vez em quando? Fugir de nós mesmos? Quanta gente foge dessa vida? Quanta gente se suicida? E esse tempo de fim de ano é campeão nisso, né? Pessoas que se suicidam. O que eles estão fazendo? Eles querem fugir. Eles querem fugir da vida. Por quê? Por causa do pecado. Fogem os pecadores sem que ninguém os persiga. Mas por que eles estão fugindo se ninguém está perseguindo eles? Porque existe uma consciência no homem que o acusa. Existe um coração no homem que é triste, que está quebrado, que foi fraturado pelo pecado. Existe um espírito no homem que está doente, ferido pelo pecado. E então o homem foge, sem que ninguém os persiga. Essa passagem é tirada também lá do Pentateuco, da lei, que era uma das maldições que Deus iria derramar sobre o seu povo de Israel, caso eles fossem desobedientes. Deus diria que eles fugiriam sem que ninguém os perseguisse. Como consequência do pecado deles, como consequência da desobediência deles. Quem aqui já não quis fugir de si mesmo? Fugir das circunstâncias, fugir da vida, fugir da família, fugir do momento. Quantos de nós já quis fugir sem que ninguém perseguisse? Por quê? Por causa do pecado que há em nós e que nos arruinou, que criou em nós um vazio de tamanho imensurável, um vazio do tamanho de Deus,